Aí, agora foi. Isso. É que Então, uma pessoa não havia confirmado que gostaria de ser gravado. entendi. Foi isso. Então tá. Obrigado, Antônio. Então, bom dia novamente. Vamos começando aqui. Hoje a gente recebe a presença da psicanalista Andréa Mongeló e a gente vai conversar sobre esse livro, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse é o terceiro livro do Jefferson. Ele tem outros dois, que é O Beijo na Parede, lançado pela editora Sulina em 2013, e o Estela Sem Deus, da Zouk. Foi editado pela Zouk em 2018. O Jefferson Tenório é um autor negro de Porto Alegre, que nasceu no Rio de Janeiro. Ele foi patrono da Feira do Livro ano passado. E esse livro, basicamente, ele trata da história do Pedro, que é filho do Henrique, que é um professor de escola pública de Porto Alegre, que é assassinado de forma truculenta numa abordagem policial bastante bastante racista, né, para dizer o mínimo, e muito violenta. E, enfim, aí a gente vai acompanhar a história do Pedro, ele vai conversando num diálogo meio monólogo com o pai, tentando entender basicamente essa relação que eles tiveram ou que eles não tiveram, né, pela distância que os dois têm. E ele vai tentando entender e meio que nos convida a entender também essa relação nessa segunda pessoa que ele vai usar, né? Ele vai usar o você ou tu. E aí é como se a gente fizesse parte desse diálogo, né, de alguma forma. E aí a gente vai acompanhando a história do Henrique, em comunhão aí com a história do Pedro e outros personagens, né, a mãe e tal, a mãe do Pedro também aparece, enfim, vários personagens. O Pedro é um universitário também, então tem toda uma questão sobre a formação, né, de um jovem negro dentro de uma universidade aqui em Porto Alegre. Tem toda a questão da formação do próprio Henrique também, tal, a forma como ele lida com os alunos é bem interessante, assim, como que a literatura se apresenta, né, de forma bastante humana e tal, fazendo essa, também conectando, né, no caso aí o Henrique com os alunos. E a gente agradece bastante a escolha da Andréia, foi ela que escolheu, e eu vou falar aqui um pouquinho, vou apresentar a Andréia. A Andréia é psicóloga, psicanalista, é membro efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalista, membro do comitê da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, e ela trabalha com temas como racismo, poder e a desigualdade, o que faz todo sentido no debate desse livro, né? Então, eu vou passar a palavra para a Andréia, reforçando os nossos agradecimentos e tal, e esperando que a gente faça um evento bem legal. Tá sem som, André. Tá bem. Obrigada pela apresentação e pela introdução, Tiago. Eu queria iniciar agradecendo o convite da Liga, né, por ter me proporcionado falar um pouquinho sobre essa obra que, para mim, ela é uma obra belíssima, assim. Então, ter a chance de escolher uma obra para comentar sobre um tema que eu venho me debruçando foi um grande presente, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre os motivos de escolha dessa obra, né? Pelo menos dos motivos que eu consiga identificar. Imagino que talvez tenham outros que sejam inconscientes, né? Mas entre aqueles que eu consigo identificar está uma inquietação que surge de um tempo já referente à clínica e à teoria para mim, né? Então, eu estou formada há perto de 30 anos, trabalhando com clínica há mais de 20, e posso dizer que nesse tempo todo eu não recebi no meu consultório
mais do que eu possa contar nos dedos de uma mão de pessoas negras, né? E de um tempo para cá eu venho me perguntando sobre isso, né, e os motivos disso. Então, pode ser porque eu esteja aqui no Rio Grande do Sul, eu não sou de Porto Alegre, eu sou de São Leopoldo, minha clínica é em São Leopoldo, então será que é porque eu estou em São Leopoldo, uma região de colonização alemã, né? Acho que pode ser, mas acho que não dá para acreditar tudo é isso, né? Eu fiz a minha formação em psicanálise em Porto Alegre e no contato com colegas, então quase todos experimentavam essa mesma realidade. E se eu me perguntasse sobre colegas negros na universidade, eu cursei a Unicinos, eu também não devo ter tido um número muito maior do que esses entre graduação, especialização e formação, né? E pensando sobre essas questões, eu me dou conta que isso é uma amostra de uma realidade classista e racista, da qual eu faço parte, né? Pode até parecer duro dizer isso, mas me parece que não tem muito como dizer de outro jeito. É isso, né? E eu me perguntei o que é que não me fez pensar mais efetivamente sobre isso durante muito tempo, né? E começar a pensar isso mais efetivamente depois de conhecer o Inácio Paim, que é um psicanalista da brasileira, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, né? E escutar ele trazer essa questão, porque acho que ele é uma das vozes que traz muito, junto com outras, mas ele é uma das vozes dentro da psicanálise. E a partir disso, então, eu passei a buscar a literatura, buscar na história da psicologia e da psicanálise autores negros. Claro que eu não encontrei assim um enorme número de material, mas ele existia e eram muitos autores. E eu não tinha tido contato com a maioria deles, nem na graduação, nem na especialização e depois nem na minha formação, né? Então, assim, Juliano Moreira, Virgínia Bicudo, Maria Aparecida Bento, Neuza Santos Souza, Isildinha Nogueira, Lélia Gonzalez, Franz Fanon, Bell Hooks, Grada Quilomba, entre muitos outros, né? Nem todos psicólogos ou psicanalistas, né? Mas todos eles com uma contribuição para a psicanálise. E, inclusive, eu fico um pouco curiosa de saber de vocês, talvez quando vocês forem comentar também, como é isso hoje na universidade, né? Então, espero que depois vocês possam me contar e espero que isso possa estar minimamente modificado, né? Mas, bom, eu também penso que a psicanálise ela é fruto do tempo dela, né? Ela surgiu num contexto eurocêntrico, branco, masculino, né? Então, se pensar sobre esse viés, bom, aí estaria uma justificativa para não vermos tantos contatos, não ter tanto contato com autores negros. Mas eu acho que não dá para responsabilizar também só a psicanálise, né? Eu acho que nós, como pessoas brancas, que pertencem a uma classe privilegiada, nós também fizemos escolhas, conscientes ou não, e que talvez tenham impossibilitado essa proximidade com esses autores. Mas a partir dessa inquietação, então, e da descoberta desses autores, eu também me aproximei um tanto do tema da branquitude, né? E passei, então, a fazer parte desse comitê aí, da Sociedade de Psicologia e um grupo de estudos na SIG, que é a minha instituição de formação psicanalítica, né? E eu penso que são muitos os desafios à psicanálise nesse sentido, né? Nesses grupos a gente vem estudando muito, né? E eu concordo muito com o que o professor José D'Amico, aí da URGS, diz, né? E outros tantos autores já disseram, mas de que é preciso um letramento racial para todos, e talvez principalmente para nós brancos, né? Então, nesses grupos a gente vem discutindo como fazer uma psicanálise que seja mais a cara do nosso tempo, né? Isso não quer dizer botar fora as contribuições, né, anteriores a esse tempo, né? Mas é também ter a perspectiva
de que a gente não pode seguir só reproduzindo algo que iniciou lá na Viena, na virada do século XX, né? Eu acho que muita coisa aconteceu depois disso. E eu acho que também é responsabilidade de todos nós, psicanalistas, poder ir pensando a psicanálise também de acordo com o nosso tempo. O Facundo Blescher e a Silvia Bleichmar, que são dois psicanalistas argentinos, eles nos ajudam a pensar em uma psicanálise mais implicada politicamente com a consideração a sujeitos cidadãos. E o que é que eles entendem por isso? Eles entendem que isso é fazer trabalhar a teoria e a clínica para se chegar a uma clínica pós-heteronormativa e pós-colonial. Uma clínica que possa incluir as questões de gênero e raça, por exemplo, como elementos necessários num processo de análise. Então, a gente vem pensando tudo isso nesses grupos, né, dos quais eu faço parte, e também vem pensando ações afirmativas nas instituições de formação em psicanálise, para entender por que é que a gente não tem essa diversidade na formação, né? Então, acho que esse também é um passo e é um trabalho que eu entendo que a gente precisa fundamentalmente fazer, né? Então, por que eu estou fazendo toda essa introdução, né? Porque eu entendo que esse é um momento histórico muito importante, né? E me importa pensar junto com vocês, pensar junto com a maior parte de pessoas possível, né? Porque esses temas todos que eu vou trazer, eles ainda estão em elaboração para mim, né? Acho que é muita coisa, muitos temas novos, é pensar como que a gente vai rediscutir algumas questões da psicanálise. Então, eu acho que para isso é fundamental estarmos juntos, né? Pensarmos em coletivo, né? Então, o encontro com esse tema, ele vem transformando a forma como eu penso a psicanálise e, em consequência disso, claro, meu lugar como psicanalista na clínica, na minha instituição, lá na SIG, e na sociedade como um todo. Então, acho que esse é mais um dos motivos que me fizeram escolher esse livro e esse tema. A Grada Quilomba, uma das autoras que eu venho estudando muito, ela fala da importância de um percurso de conscientização coletiva, pois uma sociedade que vive na negação ou até mesmo na glorificação da história colonial não permite que novas linguagens sejam criadas, nem permite que seja a responsabilização e não a moral a criar novas formas de poder e de conhecimento. Acho que para quem quer conhecer um pouquinho, né, sobre esse tema e ainda não leu, o livro da Grada Quilomba, ele é fundamental, Memórias da Plantação, né? Então, ela traz que o racismo não é uma questão do campo da moral, e eu acho que isso é fundamental, né? Ela entende que o racismo é um processo psicológico, psíquico, assim, eu diria, né? Porque nós estamos todos subjetivados numa sociedade que é estruturalmente racista. Então, não tem como não pensar que todos nós, de alguma forma ou em algum grau, somos, sim, racistas, né? E acho que a importância de tirar esse tema do campo da moral, do certo e do errado, e trazer para o campo psíquico ou para o campo ético, é fundamental para que haja uma mudança, né? Porque se fica no campo da moral, ninguém se vê como racista porque é feio, é errado, né? Então, eu acho que essa virada que ela propõe, ela é importantíssima, né? Ela diz, inclusive, que a pergunta que ela entende como mais importante de ser feita é como eu posso desmantelar meu próprio racismo. E que, ao se fazer essa pergunta, a gente já estaria num processo de conscientização coletiva, né? E ela diz também que o racismo é uma problemática branca, numa frase um tanto provocativa, né? Mas que acho que é possível concordar muito com ela, né? A Djamila Ribeiro
uma filósofa brasileira, imagino que vocês conheçam, tenham ouvido falar, né? No livro dela, Pequeno Manual Antirracista, ela também diz uma coisa muito próxima disso, né? Que mesmo que se alguém se definisse como não racista, isso não é o suficiente para o momento em que estamos, né? Na perspectiva dela, essa não ação, o fato de não ser racista, não é o suficiente e, na perspectiva dela, contribui para perpetuar a opressão. Então, para ela, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Então, para além de se entender como privilegiado, ela entende que o branco precisa ter atitudes antirracistas. O livro dela também é muito interessante, assim, de fato é um pequeno manual antirracista, porque vai levantando todas as questões para a gente pensar no que é mesmo ser antirracista, né? Então, ela diz que a questão é se responsabilizar, né? E não se culpar, porque a culpa normalmente leva para uma inércia e a responsabilidade não, pode levar para uma ação, né? Então, isso, ao meu ver, faz com que todos nós devamos nos implicar e pensar e estudar esse tema, cada um do seu lugar, mas num processo coletivo, né? E eu, então, hoje vou falar a partir do meu lugar, né, de mulher, psicanalista, branca, né, também em nome de uma tentativa de mobilizar uma quebra do pacto narcísico branco, um conceito que eu conheci a partir de toda essa aproximação do que eu venho fazendo do tema, né, e que a Maria Aparecida Bento, uma psicóloga brasileira, né, fala muito, assim, a partir dos seus estudos sobre a branquitude. O pacto narcísico branco, então, implicaria numa negação, no evitamento do problema, mas com o objetivo de manutenção dos privilégios, né, raciais. Esse pacto entre brancos é caracterizado pelo silenciamento, pela interdição de negros em espaço de poder, a convergência, então, de sujeitos brancos em defesa dos seus privilégios. Então, a minha fala e o que eu tenho também escrito, né, sobre o tema é uma tentativa de fazer um furo nesse pacto narcísico, né? Entender, quem sabe alertar para a compreensão dos privilégios que acompanham a minha cor, né? O que não é simples, porque admitir o privilégio da branquitude ainda é novo para muitas pessoas e, portanto, é muito questionado, né? Mas eu penso que é fundamental que pessoas brancas como eu e muitos de nós aqui pensemos o nosso lugar de modo a entender os privilégios que nos acompanham simplesmente pela nossa cor, né? E isso é importante para que esses privilégios eles não sejam naturalizados ou considerados apenas fruto do esforço próprio, a tão falada meritocracia, né? Então, é uma estrada que a gente tem pela frente, mas eu penso que a gente não tem mais como se desviar dela, né? Então, assim, dito isso, eu vou entrar, né, aos poucos no livro, né, tendo como viés, então, essa questão do racismo, da branquitude e da psicanálise. Na minha fala, eu não vou seguir necessariamente a sequência do livro, né? Talvez eu volte, espero que vocês me acompanhem, né? E eu vou tentar abrir alguns pontos para a gente pensar juntos, né? O livro, então, é atravessado por muitos temas, né? Tem a questão do luto, que me parece que seria uma questão importante do livro, né? Essa elaboração do luto que eu penso que o Pedro também tenta fazer através desse recontar a história do pai, a questão da paternidade, da relação, do pai e do filho, né? Enfim, eu acho que é de uma riqueza ímpar, né? A escrita do Tenório é incrível. Mas eu vou perpassando, então, essa questão do racismo nos momentos da história do Pedro, né, que, como o Thiago já comentou, é o filho e o narrador, da Marta, a mãe, do Henrique, o pai, né? Mas também eu vou passar um pouquinho na história do Bruno, do Juarez, da Juliana, os que, ao meu ver, representam os aspectos da branquitude nessa história, né? Dando mais alguns spoilers, né, sobre o livro para quem não leu, e que eu sugiro fortemente que leia, né?
Como o Tiago já contou, é a história narrada pelo Pedro sobre seus pais, e mais especificamente sobre o seu pai, né? Desde o início do livro a gente já sabe que o pai está morto. Mas o Henrique nos leva a conhecer, então, a história de cada um dos dois, pai e mãe, até o desfecho fatídico da morte do pai, né? E eu penso que o Tenório nos leva, assim, de uma forma brilhante por essas duas histórias, passando pela infância do pai, pelos enquadres desde muito cedo que ele sofre da polícia, a faculdade de letras, a conscientização racial, os relacionamentos amorosos, o casamento conturbado, as ansiedades do próprio Henrique, né? Então, o Henrique vai ganhando, assim, contornos afetivos por meio da escrita do Tenório. Mas, bem, tem uma frase do Jurandir Freire Costa, no prefácio do livro da Neuza Souza Santos, Tornar-se Negro, que é um livro lá da década de 80, mas que ele ainda é muito válido para pensar muitas questões ainda hoje, né? Que me parece que condensa o que se passa em toda a obra. E a frase é a seguinte: ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco, e o de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Então, enquanto eu estava lendo o livro, essa frase do Jurandir, ela estava presente o tempo todo, né? Porque o Henrique é violentado de forma constante, contínua e muitas vezes cruel, né? Desde situações menores até abordagens da polícia, por exemplo, né? Então, eu penso que o livro narra essas violências dos mais variados tipos, né? E que é possível observar já bem no início do livro, depois lá na parte final, isso que o Jurandir traz de forma bem clara. Na página 19, o Tenório escreve: e ser confundido com um bandido vai fazer parte da sua trajetória. Sobre uma abordagem que o Henrique sofre lá aos 14 anos, ao descer de um ônibus em Copacabana, ele vai se refugiar numa igreja, então ele se salva talvez de ser espancado até a morte por um grupo de adolescentes brancos, né? E depois, lá na 143, ele repete, quase que como fechando esse ciclo, né? E ele diz: você, aos 50 anos, continuou sendo um suspeito, sobre a última abordagem, que vai, então, levar à morte do Henrique, né? A Neuza Souza Santos, no livro dela que eu falei agora há pouco, Tornar-se Negro, ela vai pegar as definições lá do texto do narcisismo de Freud, de ideal de ego e ego ideal, e vai dizer que para o sujeito negro, o ideal identificatório fica sendo ser o branco, né? Ou de que ele poderia ter sido branco, né? Ou deveria ter sido, ou uma projeção de um futuro, de um vir a ser branco, né? Mas com isso, ela diz, é como se o seu corpo e a sua identidade negros tivessem que desaparecer, então, para ele ser isso que ele imagina que ele precisa ser, né? E ela vai dizer, então, que nesse desejo de futuro branco, nesse processo de se embranquecer, o sujeito negro deseja nada mais, nada menos que a sua própria extinção, então, né? E o quanto isso é forte, né? E que ele nasce e se subjetiva numa ideologia que lhe é imposta pelo branco como ideal a ser atingido. Claro que hoje em dia isso está em transformação, teve algumas pequenas transformações, né? Como eu disse antes, o livro dela é lá da década de 80, alguns exemplos dela no livro talvez não se apliquem tanto, né? Ela entrevistou alguns sujeitos e uma questão que é a do cabelo, né? Do alisamento do cabelo. É óbvio que cada um faz o que quiser com o seu cabelo, né? Mas que esse movimento de tentar ter o cabelo
igual ao do branco, isso já se modificou um tanto hoje em dia, né? Mas eu penso que persiste ainda essa ideia do ideal branco de muitas formas, algumas não tão diretas, mas mais sutis, talvez, né? Em algumas passagens do livro, a gente vê isso, né? No Henrique, na história do Henrique, né? Quando depois de um tempo trabalhando no escritório de advocacia e o Henrique saindo com os colegas, né? Ele decide, então, que ele vai cortar o cabelo de um jeito X ou comprar uma roupa Y, né, para ver se ele consegue se enquadrar mais naquele perfil ali, né, porque nas festas ele se sente excluído, né, então, assim, a gente vê uma tentativa de embranquecimento que não é a mesma, aquela que talvez a Neuza falasse lá da década de 80, né, mas que persiste, de formas talvez um pouco mais sutis, né. E que mais para o fim do livro também a gente vai encontrar quando ele compra, ali no o Jefferson conta, né, que então o Henrique compra e tá com uma jaqueta do Teva, que pode não ser assim tão conhecida para vocês que são mais jovens, né, mas que já foi muito símbolo de status, né, e mesmo assim ele é abordado numa cena de perseguição ali no Moinho de Vento, né? E mesmo assim ele é o sujeito abordado, né? Mesmo tendo outras pessoas, tantas de jaqueta preta ali, né? O abordado é ele, porque ele é o sujeito negro, né? Então, assim, você percebe essa tentativa de embranquecimento, de disfarce, né? Que igualmente não dá certo. Inclusive, na cena, ele tira a jaqueta e joga ela num lixo ali da praça mesmo, porque ele diz, não tem jeito, né? E ainda sobre esse tema dos ideais, tem um trecho na página 87 que diz assim: quando gostamos de ser quem somos, é um sinal de felicidade, né? Mas daí, como gostar de ser quem você é se os ideais são brancos e os ideais identificatórios, né? Que bom que hoje a gente já está podendo perceber movimentos de mudança nisso, né? Mas eu penso que ainda isso persiste um tanto, né? Porque um dos maiores poderes que a branquitude tem, e que tem a ver com racismo estrutural, né? É o de construir a subjetividade no tecido social. E isso se dá aos poucos, isso se dá com o tempo, e quebrar isso também é um processo que leva tempo. A gente já está mais do que atrasado em relação a isso, né? Então, é o branco quem dita as regras, diz o que é feio e o que é bonito, porque é ele quem está em mais posições de poder. Então, que bom quando a gente vê outros tipos de representatividade, né? Outro aspecto que eu quero trazer, que está presente em muitos momentos do livro e que a Grada Quilomba traz no livro dela, Memórias da Plantação, é o que ela vai chamar de racismo cotidiano. Ela fala sobre racismo institucional, racismo estrutural e racismo cotidiano. E o que é o racismo cotidiano, né, para a Grada, né? Ela define como todos os discursos, os gestos e ações em que o sujeito negro não é visto como outro no sentido de uma diferença, né, de alteridade, mas como outridade. E o que quer dizer esse termo outridade que a Grada traz, né? É como a personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca, né? Por exemplo, o perigoso, o selvagem, né? Então, isso que fica reprimido na sociedade branca, o sujeito negro serve de tela de projeção, então, para tudo isso, né? Ele se torna o outro da branquitude, se torna a personificação daquilo com que o sujeito branco não quer ser reconhecido, né?
serve de tela de projeção para o que a sociedade branca tornou tabu, né? Um depósito para medos e fantasias brancas de agressão e sexualidade, né? Então, na sociedade branca, esses aspectos ficam reprimidos e são projetados de forma massiva em outros grupos raciais, né? E como o próprio nome diz, é cotidiano porque não acontece uma única vez ou discretamente, né? Não, é uma exposição constante, um padrão contínuo de abuso, como dizia o Jurandir naquela primeira fala que eu trouxe, né? E com isso, o sujeito branco escapa da sua história de opressão, né? E se constrói ao longo da história como sujeito civilizado, enquanto o sujeito negro é o incivilizado, o selvagem. E eu penso que esse é um dos aspectos que está mais presentes no livro, né? Entre as passagens que está presente, eu quero trazer duas para ilustrar para vocês, né? E que, inclusive, quando eu li o livro, eu já tinha lido o livro da Grada, quando eu li o livro do Tenório, né? E eu fantasiava que talvez o Tenório tivesse construído junto com a Grada algumas passagens, porque está retratado ali, né, em forma de ficção, né, tudo aquilo que a Grada fala na construção do livro dela, né. Então, uma dessas cenas está na página 20, e eu vou ler para vocês, né. Assim, com total domínio da situação, Bruno disse com muita naturalidade, que Bruno é o chefe, o advogado chefe do escritório que estava contratando o Henrique, Bruno disse com muita naturalidade que não gostava de negros. Você levantou os olhos. Bruno não se intimidou e repetiu a frase: não gosto de negros. Talvez ele esperasse alguma reação sua, mas nada aconteceu. Você permaneceu imóvel. Depois, Bruno se ajeitou melhor na cadeira e justificou. Não gosto porque, quando eu tinha um sítio em Garibaldi, um casal de negros que trabalhavam para mim como caseiros me roubou. Levaram tudo que eu tinha na minha casa. Desde então, não confio mais em negros. Até aquele momento, você nunca havia sofrido racismo assim tão descaradamente. Não que você se lembre. Mas você não se chocou, pois uma espécie de inércia tomou conta do seu corpo. Você não sabia reagir. Na época, você nem sabia muito bem o que significava ser negro. Não havia discutido nada sobre racismo, nada sobre negritude, nada sobre nada. Naquele momento, você era apenas um corpo negro. Então, a facilidade com que o Bruno diz isso, eu acho que retrata muito o que a Grada traz sobre o racismo cotidiano. Né? Depois, uma outra cena na página 29, que daí é uma cena em que dá para a gente perceber exatamente essa tela de projeção que o sujeito negro ocupa, né? E é uma cena que ele está falando, o Tenório fala sobre a relação do Henrique com a Juliana. Acontece que em pouco tempo você não só passou a ser o negão da família, como também passou a ser uma espécie de para-raios de todas as imagens estereotipadas. Isso é o que a Grada chama de tela de projeção. Para-raios de todas as imagens estereotipadas sobre os negros. Pois disseram que você era mais resistente à dor, disseram que a pele negra custa a envelhecer, que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode, que deveria ser bom, jogar bem futebol, que os negros são bons no atletismo. Um pouco adiante ele diz: enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. Então, como ele é? Tem pegada mesmo, como dizem dos negros? E o pau dele? É grande? É verdade que eles são insaciáveis? Então, acho que essa é uma passagem do livro, assim, que eu acho que retrata exatamente isso que a Grada conceitua como tela de projeção para tudo aquilo que talvez o sujeito branco não deseje ver em si, ou tenha dificuldade para ver em si, e fica projetado no outro.
E também tem, na página 70, eu separei aqui, quando ele narra um pouco dos efeitos desse racismo cotidiano, né? Que ele vai dizer, mas com o passar do tempo, tinha a impressão de que as possibilidades de sentir dor iam se ampliando e limitando a sua liberdade. Viver passou a ser uma questão de evitar a dor a qualquer custo. Numa espécie de encarceramento voluntário, você vai sendo acossado dia após dia pelo medo do desconforto. Bom, com tudo isso que eu venho trazendo, então aqui eu acho que é fundamental falar um pouco mais sobre esse tema da branquitude, né? Porque eu penso que é ela que está presente no livro também, talvez não assim de uma forma nomeada, mas como pano de fundo de toda essa violência, né? Não único, mas sim um pano de fundo, né? É um conceito, a branquitude, que não é simples de definir, porque é um fenômeno complexo e tem articulações contextuais, históricas, né? Mas acho que é possível dizer que a branquitude é um construto ideológico de poder que nasceu lá no contexto da colonização europeia. O Lourenço Cardoso é um historiador e pesquisador sobre a branquitude. Ele define: a branquitude significa a pertença étnico-racial atribuída ao branco. A gente pode entender como o lugar mais elevado da hierarquia racial, o poder de classificar os outros como não brancos, colocando-os assim como inferiores aos brancos. Então, assim, um ser branco se expressa na corporeidade, isto é, a brancura. Mas vai muito além disso, vai muito além de um fenótipo, né? Não diz respeito à cor da pele, à genética, à quantidade de melanina, né? Ser branco consiste em ser proprietário de vantagens e privilégios raciais, simbólicos e materiais. O termo branquitude, quem foi pioneiro a usar aqui no Brasil foi o Gilberto Freire em 1962. Primeiro ele usou o termo brancura, ele usou, na verdade, o termo brancura, que o Lourenço Cardoso vai dizer que significaria para a literatura científica atual o conceito de branquitude, né? A publicação de um outro livro também, Psicologia Social do Racismo, estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil, que foi organizado pela Maria Aparecida Bento em 2002, ele também representa um marco nos estudos da identidade branca aqui no Brasil, né? Até então, o sujeito negro sempre foi problematizado por não ser branco, né? E considerado o tradicional objeto científico para estudo. E a partir desses movimentos e estudos sobre a branquitude, né, se deslocou para o lugar, o negro se desloca do lugar de cientista e posiciona o branco no lugar de objeto de pesquisa, né? E isso é uma coisa que a Maria Aparecida Bento faz aí, né, nesse livro dela de 2002, e outros autores também. Eu quis trazer ela só como uma ilustração, né, além do tema que ela traz e que me parece que é fundamental de ser pensado, que é o pacto narcísico da branquitude. E tem uma outra autora mais atual, né, que é a Lia Weiner Schuckmann, que ela tem uma tese de doutorado que virou um livro, entre o encardido, o branco e o branquíssimo, né, que ela vai fazer desenvolvimentos muito semelhantes assim aos do Lourenço Cardoso, né? Ela vai dizer que o branco, ele não é apenas favorecido nessa estrutura racializada, né, mas ele também é produtor ativo dessa estrutura, né, através de mecanismos diretos de discriminação, e também quando produz e propaga um discurso que fala de democracia racial, né, que me parece que é uma das grandes questões e falácias no país que a gente vive, que é a democracia racial, né. Então, acho que tudo isso seguiu assegurando aos brancos a ocupação de posições mais altas na hierarquia social, né, sem que isso fosse encarado como privilégio,
Então, essa é uma outra autora que eu acho que está fazendo considerações bem importantes para a reflexão sobre o lugar do sujeito branco nas questões do racismo, né? E, bom, eu trago 2 trechos, então, que me parece que estão na obra do Tenório sobre esse tema, né? Na página 35, tem um diálogo da Juliana e do Henrique, depois do Henrique ter dito que não queria mais participar dos almoços com a família dela, né? E daí ela diz, Pedro está contando, né? Certo dia, ao saírem dali, você disse a Juliana que preferia parar de ir àqueles almoços. Ela te perguntou o porquê, e você respondeu que não queria mais ouvir aquele bando de racistas te chamando de negão toda hora. E que você tinha um nome. Talvez eles nem soubessem que seu nome era Henrique. Juliana não disse nada. Preferiu ficar quieta porque não queria brigar. Ela estava magoada com o que você tinha dito dos tios. Eles não são racistas. Só não estudaram o que você estudou. Mas quando vocês estavam no ônibus, voltando para Porto Alegre, Juliana disse que estava triste com seu jeito, que você tinha mudado e que já não sabia brincar. Agora, você levava tudo muito a sério. Agora, para você, tudo era racismo. E na página 61, né, também tem um trecho que me parece que fala muito sobre esse lugar da branquitude e do branco nessa manutenção do racismo. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, que não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são os afetos que nos mantêm vivos. Bom, além de... eu separei esse trecho além de pensar que ele retrata muito esse tema da branquitude. Para mim é um dos mais lindos, assim, do livro, né? Então, bom, esses são 2 trechos que eu vejo como falam um pouco sobre o lugar do branco e a branquitude, né? E mais para o fim do livro também, ao falar das abordagens policiais, daí tem um trecho em que essa questão da branquitude fica escancarada, assim, né? Como é, na realidade, né? E que o trecho diz assim, era uma blitz, ele já o Henrique já é na parte final, né? O Henrique já está próximo da abordagem que vai resultar da morte dele, né? Mas não é a abordagem. Era uma blitz, você custou a entender porque sua cabeça ainda estava lá em São Petersburgo, ele estava lendo Crime e Castigo. O policial pediu com mais ênfase que você descesse do ônibus. Você obedeceu, estava cansado, estava com preguiça, mas tudo que você queria era terminar o Crime e Castigo. Um rapaz branco sentado ao seu lado também fez menção de levantar para descer do ônibus. Mas o policial disse que ele não precisava descer. Você desceu e foi para a parede ainda segurando o livro. Ao olhar para o lado, percebeu que havia mais 5 homens negros na parede sendo revistados e questionados sobre para onde estavam indo, o que faziam da vida. E daí, bom, termina a abordagem, eles voltam todos para... Ele volta para o ônibus, né? Daí ele diz, você e os outros homens subiram no ônibus. O rapaz, que não precisou descer, ao ver você chegar, trocou de lugar e foi sentar mais à frente.
Bom, me parece que isso é o que a gente vive, né? Acho que o Tenório brilhantemente, somente reproduziu tudo que a gente vive, né? E eu queria trazer, então, mais para encerrar, uma menção que o Tenório faz diretamente à psicanálise, né? E que está lá na página 85. Eles estão, o Henrique e a Marta, na terapia de casal. Por breves instantes, o silêncio dominou novamente a sala. Enquanto isso, você observava os terapeutas. E pensou que eles não sabiam nada de vocês. Não conheciam o tumulto vital de vocês. Eles eram brancos, vieram de uma classe média e tinham uma visão limitada do mundo. Eles não faziam a mínima ideia de que a metade dos seus problemas estava contida na cor da pele, você pensou. Não diretamente, mas lá no fundo. Você sabia que tudo isso era mais complexo do que eles imaginavam. A psicanálise tinha cor, e ela era branca, você pensou. E definitivamente havia coisas que escapavam a Freud. Eu achei sensacional. Eu acho que sim, a psicanálise tem cor e ela é majoritariamente branca e tem coisas que escaparam a Freud, tudo isso é verdade. E acho que isso é um motivo para a gente poder pensar daqui para frente, né? Eu acho que Freud não tinha que ter pensado tudo, né? Como diz a biografia do Freud da Rudinesco, ele era um homem da sua época, né? Então ele pensou que era possível pensar lá, né? Mas eu penso que hoje nós não podemos seguir sem pensar essas questões que tensionam a psicanálise. Então, se ela é branca, o que nós vamos fazer para ela não ser mais majoritariamente branca, né? Então, acho que cabe a nós, psicanalistas, também a quebra desse pacto narcísico dentro da psicanálise, né? E acho que para isso é fundamental estarmos juntos em diversidade, pensando em diversidade e aproveitando todos os espaços para questionar e para pensar sobre esse tema. Tá bem? Então, eu acho que a minha fala inicial, assim, era essa. Também quero muito poder ouvir, né, todo mundo e ver as repercussões das questões que eu trouxe e exatamente também da fala, da leitura, não só da minha fala, mas da leitura do livro, o que provocou em vocês. Tá bom? Obrigada, gente. A gente agradece muito essa leitura, que eu acho que foi bastante enriquecedora com relação ao tema, que é ao livro, mas também à realidade, né, que a gente vive, seja na realidade concreta do dia a dia, seja nesses estudos que a gente faz sobre psicanálise, né. E, enfim, eu acho que quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, só abrir o microfone. Eu vou fazer a primeira, que eu acho que é só uma retomada do final, do trecho, né, que o Henrique coloca essa questão. Tiago, né? Só me dá um minutinho para eu pegar uma caneta aqui. Sim, com certeza. Tá. Tá bem. Não, só também comentando que quem quiser mandar pergunta ali no chat, eu posso ler também. Mas, voltando ao final, quando o Henrique coloca essa questão que é recuperada, né, pelo Pedro, da cor da psicanálise,
uma das perguntas que eu acho que tu respondeu, mas que eu anotei aqui, é como tirar essa cor, né, da psicanálise, como fazer esse movimento de retirada. E aí tu colocou que seria essa quebra, né, desse pacto narcísico branco. E eu fiquei pensando também como combater as resistências, né, nesse campo, porque naturalmente essas resistências vão acontecer, né, porque esse pacto, ele é necessário, mas a gente vai encontrar obstáculos no caminho, né. E eu imagino que isso deve ser um sofrimento bastante grande para os pacientes, né, a gente vê aquela realidade ali da consulta, que é bem estranha, assim, confusa, né, um dos psicólogos, psicanalistas ali, intercede pela Marta e tal, tem uma postura um pouco estranha, né, no comportamento, eu acho que até por não conseguir entender, como o Henrique coloca, né, não conseguir entender qual é a problemática ali, que não é só uma questão de casal, mas, enfim, tem raízes mais profundas, né? Eu fiquei pensando sobre isso, sobre essas resistências, e como superar, como a gente pode fazer para superar, tá? Acho que, para além do tema, aquela cena de terapia de casal, ela tem várias questões a serem pensadas. Acho que tu tocou assim uma, né, Tiago, mas acho que tem várias questões, né? Pois é, e como retirar a cor, né, da psicanálise? Eu não sei como é a realidade, eu disse isso lá no começo da minha fala, não sei como é que é a realidade hoje na universidade, né, mas a gente vem tentando incluir na formação autores negros. E, claro, eu acho que é uma tentativa que eu, por óbvio, estava focando no tema do racismo, né, mas eu acho que isso também diz respeito a outros temas, né, que não são o nosso tema principal aqui, né, mas também as questões de gênero e sexualidade. Então, eu acho que a psicanálise precisa ter várias outras cores, né, mas o que a gente vem pensando em termos de formação é poder incluir, então, na literatura, e acho uma literatura com outros autores, né, mas acho que é fundamental que a gente possa conversar, porque, de fato, o que tu dizes, a resistência ainda é muito grande, é muito difícil se ver nesse lugar, né, de privilégio branco, e é muito difícil para o sujeito branco imaginar, talvez, tudo que ele fantasiar tudo que ele vai perder se ele sair desse lugar, né? E, na verdade, não vai perder, só vai ganhar, né? Se a gente não estiver pensando somente em poder, né? Se a gente estiver pensando somente em poder, daí sim, daí a gente vai dividir o poder, o que nos trará questões incríveis, mas acho que a resistência ainda é tamanha, também, assim como a resistência a poder pensar alguns conceitos psicanalíticos, como essa questão dos modelos de identificação, né, e de como se dá. Então, acho que são várias as resistências, né, mas acho que a gente precisa, não dá mais para não olhar para isso. A Maria Luísa tinha levantado e depois a Cristina. Maria Luísa, pode fazer a pergunta. Oi, gente. Eu queria, não é bem uma pergunta, eu acho que é só uma colocação. Primeiro, eu queria agradecer a Andrea por essa fala e pela participação, porque eu acho que é muito elucidador ver uma pessoa branca se colocando nessa posição de se reconhecer dentro de uma narrativa tão forte, tão íntima, tão... esse livro é um livro sobre sofrimento psicológico, e ele passa tudo isso de uma maneira muito fria. E
ao mesmo tempo, eu acho que, assim como nós brancos temos que nos reconhecer como branquitude, eu acho que é muito importante parar de ver nessas pessoas que praticam outros tipos de racismo, que nós que somos privilegiados no sentido de ter acesso ao conhecimento e de ter algum estudo sobre isso, talvez a gente não incorra nessas mesmas atitudes, como essa aqui do racismo cotidiano e de coisas que são muito escancaradas. Eu acho que a gente tende a se colocar nessa posição de eu não sou racista, quem é racista é quem está fazendo isso, e é quem não quer também se desprender da nossa estrutura social que nos privilegia. Eu acho que se reconhecer como branco é se colocar todo mundo no mesmo barco de, por mais que eu esteja tentando mudar essa situação, por mais que eu esteja estudando, se ver nessa história, ler esse livro e se colocar nessa história como o outro, como quem é agente de tudo aquilo que tá acontecendo, e não ficar se esquivando desse local. Eu acho que a minha fala era isso, e obrigada. Não, eu acho, só vou comentar antes da Cristina, que eu acho que o teu comentário, Maria Luísa, ele é bem importante, porque ele também me faz retomar um pouco aquilo que eu trouxe no início da minha fala sobre o que a Grada diz de retirar o racismo de uma questão moral, né? Porque eu acho que enquanto ele fica nessa questão moral, a gente tem muita dificuldade de se ver nesse lugar de sim, pessoa racista, né? Então, acho que essa fala que tu trazes, assim, me ajuda e me faz trazer de volta essa ideia que eu acho bárbara, assim, da Grada, né? E também a Djamila traz, no livro dela, uma fala do Cabelê Munanga, que ele diz assim: ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz forte que grita: não somos racistas, racistas são os outros, né? Então eu acho que isso é o retrato desse mito da democracia racial, né? Tem uma pesquisa de 1995, calcula isso, faz 20 anos, né? Que mostrou que 89% dos brasileiros admitia que existia, sim, preconceito de cor no Brasil. 89% dos brasileiros, né? Mas 90% dos brasileiros não se identificavam como racistas. Né? Então, como assim? Se 89% dizem que tem preconceito de cor, mas 90% não são racistas, então quem é? Né? Então, acho que o teu comentário, Maria Luísa, ele é, de fato, bem pertinente. Cristina? Oi, pessoal, me escutam? Sim, aham. Uhum. Sim. Eu anotei aqui, estou um pouco de dor de garganta hoje. Na verdade, é uma experiência que eu vivi essa semana, e ouvindo a Andrea falar, eu não tinha como não... Nós estávamos almoçando no trabalho, e eu ouvi muito esse discurso do eu não sou racista porque eu tenho amigos negros, eu não sou... a política de cotas é que é uma política racista porque é segregadora, né? E eu acho que eu não consegui nem ficar para discutir, vamos dizer assim, porque eu ouvi isso de pessoas brancas e eu ouvi isso de pessoas negras, né? E aí eu pensei muito sobre isso que a Andrea falou, eu disse, bom, o quanto o racismo estrutural influenciou no inconsciente dessas pessoas que não conseguiram nem se enxergar
nem enquanto preconceituosos, e no caso, né, não digo preconceituosos, mas enquanto racistas, vamos dizer assim, porque a gente sim está vivenciando o racismo diariamente, porque os nossos privilégios têm uma contrapartida, que é uma contrapartida racista. E acho que era isso, na verdade, era mais uma contribuição, um desabafo, talvez, do que um questionamento. E eu queria ouvir mais a Andréia, porque é maravilhoso te ouvir, Andréia. E como é difícil, né, Cristina, quando tu te encontra numa situação assim, né, porque é difícil argumentar, né. Eu acho que é uma situação bem delicada e é um movimento que a gente tem que fazer de se de ter estrutura, de juntar coisas na gente para fazer frente a todos esses discursos, né? E ele é tão massivo e ele é tão inconsciente, e as pessoas dizem sem se dar conta do que estão dizendo, né? Porque é um conteúdo. Eu ainda estava escutando um outro psicanalista falar sobre essa questão, assim, né, do racismo, de por que isso vem desse jeito agora, né? Porque e ele dizia o racismo não é um conteúdo, não é um conteúdo que foi recalcado, né? No todo o processo do recalcamento lá que o Freud traz, né? Então esse conteúdo não foi recalcado e ele ficou tentando vir à tona através de um sintoma ou de um ato falho. Não, esses conteúdos eles ficaram assim usando um pouco mais o Ferenczi para entender isso, talvez encriptados no núcleo, e eles vêm à tona sob a forma de violência e não sob a forma de sintoma. Né? A gente não pode pensar isso como a gente pensa no modelo da neurose, porque não é, ele não vem sob a forma de sintoma, ele vem sob a forma de violência e ele causa esse impacto aí que tu disseste que ele te causou, né? E sempre que vem essa história das cotas, que não é uma coisa nova, né? É um discurso corrente, ou esse... E é uma questão que a gente também discute na formação, né? Porque eu acho que são ações reparatórias fundamentais de serem feitas, né? E a questão da exclusão, né? Como que vai se dizer, ou do racismo reverso, né? Como que vai se dizer que isso existe? Por ser o branco quem tem o poder de subjetivação, mas que poder é esse? Que seria o contrário, né? Mas é bem difícil, eu acho que são situações em que a gente se surpreende tanto que as intervenções ficam difíceis, mas que acho que a gente cada vez mais tem que precisar falar, senão num espaço como aquele, num espaço como esse. A minha reação, na verdade, foi dizer, olha, eu sou favorável à política de cotas, porque eu acredito realmente que a gente tem uma dívida histórica e que sim, quando houve, que não é porque houve a abolição da escravatura que foi uma beleza, né? Saíram colocando as pessoas porta fora, sem direito algum, e acham que tá tudo certo, né? E acho que a gente parou por ali para não complicar mais a situação no trabalho, né? Mas eu acho que sim, acho que eu acho que pelo menos defender a nossa opinião e posição e não silenciar a nossa opinião, pelo menos, né? A gente às vezes não tem como fazer uma mudança que é uma mudança cultural muito forte, né? Quando tu vê o quanto ela está intrínseca nas pessoas brancas e negras, de toda essa situação nossa, esse racismo reverso, um negócio aqui. Eu não acredito que às vezes a gente não acredita que as pessoas pensam isso, sabe? Mas está aí. Mas, e eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que para mim foi conhecer
conhecer a Grada e o livro dela, foi essa ideia, que eu acho que é uma ideia que a gente precisa estar levando adiante, né, de tirar o racismo de uma questão moral. Enquanto ele ficar no certo e no errado, no feio, a gente não vai conseguir mudar isso. Vai. O Giano, só antes eu vou só ler aqui o comentário da Maria Luísa. Ela colocou assim, e completo, o único jeito de tirar a cor da psicanálise é tendo cada vez mais psicanalistas e autores negros e não brancos. O acesso amplo com ações afirmativas à universidade pública e de qualidade é o caminho para esse avanço, porque uma visão branca sobre as vivências negras e não brancas não é suficiente e apenas é paliativo nos sintomas dessa estrutura social. A mudança vai vir da superação da narrativa única e da hegemonia branca do poder intelectual. E aí, a André, se quiser comentar, depois o Giano. Não, eu só queria dizer que eu ia comentar, e acabei esquecendo, sobre esse perigo da história única, que é até um livro da Chimamanda, né? O perigo da história única, eu acho que ele se aplica muito. O livro dela não é exatamente sobre esse tema, mas eu acho que perpassa esse tema, e ele também é, porque é a história única que vivemos até então, né? Então, obrigada pela lembrança, Maria Luísa. Giano. Eu até ia comentar quando a Chimamanda fala, né, do perigo da história única, que acho que essa semana ainda que a gente, aqui na URGS, a gente está estudando sobre, que ela até fez uma apresentação, uma palestra sobre isso, né? Mas a questão que a colega falou, né, da questão do racismo, que as pessoas não aceitam, né, não se aceitam quanto racistas, e é bem isso porque as pessoas acham que, na verdade, o racismo vai ser, tipo assim, tu não gosta de negro, ou porque tu agride um negro fisicamente. Eu até estava falando disso com amigos hoje, essa semana, que isso se trata de uma questão mais jurídica e que está ali, todo mundo está vendo e tal, né? Mas quando a gente fala de um racismo que as pessoas não se percebem enquanto racistas, é tipo assim, eu tive várias experiências que hoje me cai a ficha de o quanto eu sofri racismo, e isso no momento eu não percebia. E hoje eu vejo, cara, olha só que louco isso que eu passei, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu lembro de uma vez, lá na escola, eu acho que eu tinha 8 anos, assim, era criança, tava eu e um amigo meu, nós tava sentados assim um do lado do outro e tal, e aí 2 colegas da frente, elas estavam ali conversando, nós era tudo amigo, 4 amiguinhos, criança assim, né, 8 anos, acho que era na segunda série, e aí elas perguntaram assim, e qual dos dois será que são mais bonitos? Nós dois, né, eu e meu colega branco. E aí uma delas falou assim, eu acho ele, apontando para esse meu amigo, né? E aí a outra falou assim, eu também acho ele. E aí eu, beleza, tipo, sei lá, né? Só que essa última, que falou que também achava esse meu amigo mais bonito, ela ficou um tempo assim e falou, não, mas eu acho que o Giano é mais bonito. Falou assim, né? E aí a outra falou assim, não, ele é preto. Falou assim, olha, e aí, tipo, na hora eu pensei, tá, mas o que tem, sabe? Falei assim, e aí, na hora eu não sei o que aconteceu comigo, o que eu pensei. Mas hoje, trazendo de volta essa lembrança, eu penso, cara, olha que louco isso que aconteceu. O que isso pode ter causado depois em mim, né? Ou até nela, na verdade, né? Depois no decorrer, o que será que ela fez depois disso? O que foi... O que ela conseguiu construir a partir daquilo, né? A partir daquele discurso, o que se tornou, né? Uma pessoa que pensasse assim, né? E que nem assim, por exemplo, eu toco violão, né? Aí eu tenho um violão muito bom e tal, né? Um Takamine, para quem conhece marca de violão, e eu prezo por comprar jogo de corda bom pro violão, assim, sabe? E aí eu fui na loja esses dias comprar um jogo de corda, e aí eu falei, o que tu tem de corda boa aí para violão, de aço, violão elétrico e tal?
Ele falou, tem essa aqui e tal, falou. Só que eu tenho um problema de visão, eu tenho baixa visão, enxergo muito pouco, assim. E aí eu não consigo enxergar as marcas de jogo de corda que tem lá. E aí ele foi falando para mim. Ele falou, a gente tem essa marca tal e a gente tem essa marca. Daí eu, tá, mas só tem essas? Quanto que tá? Essa aqui é a mais em conta, ó. Me deu, assim, um jogo de corda bem baratinho. Aí eu peguei, assim, tá, mas tu não tem da Dario? Que é um jogo é um jogo que eu sempre uso. Tem, mas é mais caro. É bem caro. Tipo assim, cara, é essa que eu quero, sabe? Tipo, aí eu penso, cara, não faz sentido. Que nem assim, esses dias eu fui tomar um café no shopping com a minha esposa, e aí ela ficou na mesa esperando, e eu fui lá pedir o café, né? E aí eu falei, eu quero um café preto, né? Porque chega de tarde, eu preciso de um café preto. E aí e tu tem o café passado, preto, que de máquina eu não sou muito, né? Eu prefiro um café passado e tal. E aí a moça bem assim, tem o café preto passado também. Tá, me dá quais que tu tem? Tem o pequeno e o médio, né? Que é um pouquinho maior. Tá, me dá esse maior. Tá, mas ele é mais caro. Entendeu, cara? Eu quero o café preto. Tipo, eu não perguntei o preço, entende? Aí tá nessas coisas que ninguém percebe, entende? As coisas que as pessoas percebem, cara, isso é uma questão até jurídica, não é uma questão psíquica, entende? Não entra no campo da psicanalítico, digamos assim, né? Entrando aqui pro nosso debate, sabe? Então é isso que as pessoas não conseguem perceber, não conseguem aceitar que são racistas. O racismo não tá de tu agredir fisicamente uma pessoa preta. O racismo tá quando tu olha uma pessoa preta vindo na tua direção na rua e tu se desvia, sendo que se naquele mesmo caminho tá vindo uma pessoa branca com as mesmas roupas e tal, com a mesma vestimenta, e tu passa tranquilamente, mas se fosse preta, tu desvia o caminho. Tipo, tá nessas coisas que a pessoa não percebe. E as pessoas não conseguem aceitar isso. Então é muito louco, né? O que a colega falou, assim, faz muito sentido. Sim, acho que não conseguem aceitar, eu volto a insistir nisso, né? Porque o racismo fica colocado no campo da moral do certo e do errado, né? E não uma questão ética até, né? Que é muito mais ampla do que certo ou errado, né? E de fato é bem isso que tu trazes, infelizmente como vivência pessoal, né, Giano? Mas são essas violências sutis, mas que nem por isso deixam de ser violentas, né? E que talvez coisas que tu só hoje consiga ressignificar na tua vida, né? E entender, então, o que é que se passou lá atrás. O La Rosa tem um texto que ele fala notas sobre a experiência e o saber da experiência. E ele fala dessa ideia de tudo que nos atravessa, tudo que acontece com a gente, assim, a falta que faz de a gente não entrar naquela história, sabe? Porque quando a gente olha de fora, principalmente quando as pessoas olham uma situação, mas olham de fora, não conseguem entender. E, de fato, é difícil de entender, né? O que se passa na subjetividade, na mente de uma pessoa, no sofrimento psíquico de uma pessoa. Então, é bem essa ideia, né? E tu que tinha comentado o trecho, qual foi o trecho que mais te tocou? Sim, o que eu mais gostei, o texto assim, que eu achei muito, muito massa, foi aquele texto que ele pergunta que o pai dele pergunta, que o pai dele pergunta, e quem é Deus? E aí ele começa a falar, né, que ele não sabia o que responder, uma criança de 9 anos, e aí ele começa a falar e é porque eu tinha lido, ele estava lendo um livro sobre vampiros, uma coisa assim, né? E aí ele fala, Deus é um fantasma que vive no céu e tal, uma coisa assim, né? E aí ele começa a falar que o pai dele, nossa, ficou com aquilo, assim, muito feliz de ver aquela resposta do filho, e aí hoje ele percebe que o pai estava preparando ele, sabe? De o quanto a gente tem que viver, como se fosse viver com a pele, aí dá sentido ao nome do livro também, né? De que a pele vai fazer, quando tu viver no mundo com a pele negra, tu vai precisar viver com a tua parte interior e tal. Achei essa parte do livro, quando eu fui lendo, foi uma parte que, tipo, cara, a gente chega a dar um nó na garganta, assim, né? Foi a parte mais forte, assim. Uma parte que eu achei interessante também, aqui, quando ele tá sendo perseguido por
por garotos lá, né? E aí ele entra numa igreja para se abrigar e tal, e ele fala, você foi milagrosamente salvo, quando ele fala do pai dele, né? Você foi milagrosamente salvo por um dos pastores da igreja. Ele interveio dizendo, pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus, respeitem a casa do Senhor, vocês não vão matar ninguém aqui dentro, sabe? E isso, eu posso falar isso porque eu sou cristão, e eu vivo um meio religioso também, e eu também faço teologia. Então, eu posso falar isso porque isso também está na religião, às vezes. A religião, principalmente o cristianismo, que deveria ser algo que contribuísse tanto, assim, né? Pelo menos é o que eu penso no pensamento, quando a gente volta lá no pensamento de Jesus, a ideia de a gente acolher tudo isso, né? Acolher os oprimidos. Mas a gente vê na religião esse discurso que o padre falou, cara, pelo amor de Deus, vocês não vão... respeitem a casa de Deus, sabe? Respeitem o templo, respeitem... não vão matar ninguém aqui dentro, sabe? Parece que ele estava preocupado com a religião, em vez de, cara, tem uma pessoa sendo, sabe? Isso ficou muito... Me marcou bastante também isso, sabe? Não, eu vou te dizer, o livro eu já tinha lido e reli ele agora para atividade, né? E me surpreendi, muito tocada ainda, mesmo já sabendo da história do livro, tudo muito tocada pela escrita. Eu já tinha lido O Beijo na Parede também, mas é incomparável. O Avesso Pele, inclusive, eu vi nas publicações do Tenor que o livro está concorrendo a um prêmio, né? Oceanos, uma coisa assim. Eu tendo a pensar que esse livro, até comentei no grupo ali, que esse livro tá, assim, eu imagino que ele vai ser um dos próximos clássicos, assim, da literatura brasileira. Esses livros, sabe, que são exigidos em vestibulares e tudo mais, porque eu fiquei, assim, eu não sou um leitor assíduo de ler tanto, né? Eu leio mais por conta da universidade mesmo e às vezes, por passatempo, a gente acaba lendo alguma coisa, mas... foi um dos livros assim que eu mais sabe, fui tocado assim, pelo menos nas minhas últimas leituras. É um livro, caramba, eu fiquei, cara, é um soco no estômago assim. Eu estava pensando justamente sobre essa questão do racismo cotidiano, né? O prêmio Oceanos, né? É um prêmio de Portugal, e ele está como semifinalista do prêmio de lá. E eu estava pensando muito sobre essa questão do racismo cotidiano, e tem uma passagem do livro que me toca bastante, assim, que é a do policial, né? O livro, ele é muito interessante porque ele não lida muito com esquematismos, né? Com bem e mal, com questões, assim, de fácil assimilação. E uma questão que eu acho que faz com que o livro seja muito bom é conseguir entrar na cabeça daquele que é o algoz, né? Daquele que é o cara que vai matar o Henrique. E aí, quando ele entra na cabeça desse personagem, especificamente, a gente vê, eu acho, que toda a problemática psicológica, né, que o racismo nos apresenta diariamente. Porque, enfim, para quem não leu, o personagem que vai matar o Henrique, ele não consegue dormir. Ele tem uma insônia crônica, e nessas insônias ele acorda, né, não consegue dormir, e quando dorme, acorda de um pesadelo em que a casa dele está sendo invadida por bandidos negros, né? E aí, enfim, ele acorda, levanta, circula pela casa e tal, e ali eu fiquei pensando que eu acho que o nosso desafio, né, de vencer essa questão da psicanálise, da cor da psicanálise, né, ou os desafios de ter uma sociedade mais igual, eles estão para além da universidade, né, eles estão na cabeça do policial, ou na cabeça, como o Geno estava colocando, na cabeça da pessoa que vai te atender nos lugares e tal. E eu fiquei pensando nesse desafio, assim, né, nessas questões que nos atravessam, nesses recalques, né, esse personagem, eu acho que ele apresenta bastante isso, assim, me parece que se fosse perguntado se ele seria
um homem racista, eu acho que ele diria que não, né? Embora isso fique muito evidente, assim, nos dilemas que ele carrega. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, nessas questões, assim, né, nessa paranoia que ele carrega, nesses recalques e tal, como que a gente poderia lidar com essas doenças, né, que acabam sendo desenvolvidas por um problema social, né, por um problema estrutural. Me parece que elas são um efeito desse racismo estrutural, né? Dessa subjetividade que é predominantemente branca, né, no tecido social e que faz com que isso fique projetado, porque o policial, e eu acho bem interessante, eu acho que eu até vi uma entrevista que o Tenório diz que ele não quis fazer essa dualidade do bem e do mal, porque o humano não é isso, né? E eu acho que ele consegue brilhantemente fazer isso, assim, narrando o policial, né? Porque é também a partir de uma prisão, eu não lembro bem, que a equipe do policial faz, e que ele fica com medo de uma revanche, né? Então isso passa a ocupar ele e vira esse fantasma persecutório dos negros, né? Então a gente pode pensar nisso, que é o que aparece ali na obra, mas a gente também pode pensar naquilo que a Grada traz, né? Da tela de projeção, do que fica colocado como ameaçador, né? Então, eu acho que tem esses dois aspectos, e acho que um jeito de mexer nesse racismo social seria esse. Eu acho que a gente precisa de diversidade, e quanto mais diversidade, mais a gente vai estar mexendo nessa estrutura, né? Porque se o branco, se o hétero, se o cis fica com esse poder de construir o tecido social, o que vem aí pela frente vai ser a reprodução disso, né? Então, acho que essa diversidade é fundamental. Enfim, eu vou só fazendo comentários aqui enquanto alguém se prontifica, se quiser, né, claro. Eu acho que uma das questões que o livro traz é muito plural e tal, mas eu acho que uma das ferramentas para isso seria a educação, né? O livro fala muito sobre a educação e tal, como uma forma de mudar a realidade e em todos os sentidos, né? A tentativa que o Henrique vai fazer com os alunos, né, de superar aquela realidade difícil, e o jogo que ele faz, né, vou trazer aqui para vocês uma pessoa que já foi presa e tal, e aí é um personagem, e aí essa dimensão do lúdico também, né, auxiliando nesse processo pedagógico, no vencer dessa realidade difícil. E eu fiquei pensando, tu comentou sobre o luto, né, eu fiquei pensando que o livro é um livro também marcado por várias perdas, né? E eu não tinha pensado, quando eu li, eu não tinha pensado na perda da identidade, né? Ou na dificuldade de construir uma identidade. Mas eu fiquei pensando em outras perdas, né? A perda do afeto, né? A Marta perde a mãe, e aí é criada de forma adotiva, mas ela parece que está sempre carregando essa falta, né? Esse desejo de suprir essa falta de afeto, que vai acabar gerando ali um problema bastante grave no relacionamento, né? Que ela tenta contornar, mas não consegue. O próprio Pedro, né? Essa tentativa de reencontrar o pai, assim, de fechar essa falta, solucionar isso e tal, e que também não vai conseguindo ao longo do tempo, e é interessante que ele vai conseguindo no momento que ele se aproxima de uma identidade, né? Se aproxima das questões da negritude e tal, e aí até Da sua identidade, né? da sua identidade, né? Até com referência à namorada que ele teve, que tinha uma família negra e tal, que era uma menina negra, de uma família bastante estruturada, assim, um pensamento bem claro sobre a condição. E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre essa questão das perdas, do luto, né, e como que isso se reflete aí no livro e tal.
e como a gente pode pensar isso a partir da psicanálise. Quando li, eu acho que o livro a primeira vez, fiquei muito mais presa nessa questão do luto, assim, isso foi o que mais me ocorreu, né, inclusive da escrita, e depois eu li, eu acho que algumas entrevistas do Tenório, e ele fala que ele também, né, ele também não viveu com o pai, ele foi ter contato com o pai muito depois, assim, um contato muito breve, e me pareceu o quanto essa escrita do Tenório, mas também o quanto essa aproximação que o Pedro faz é uma tentativa de elaborar esses lutos todos, né? Não tinha pensado, Tiago, nessa questão do luto, a questão da identidade, não tinha pensado, acho que é bem interessante de pensar, mas acho que é toda uma tentativa de historicizar a sua história do pai e da mãe como uma tentativa de elaborar esse luto, né? Porque esse é o processo de necessário, vamos dizer, para um luto, né? Ver o que é que tem do outro. Eu acho que a primeira cena, que ele vai no apartamento do pai e revira as coisas, e ele pega uma imagem, eu acho que de algum, que a tia diz para pegar e que ele tem que levar, então, assim, da apropriação das coisas que ficam daquele que vai, né? E poder ir reconhecendo tudo isso que ficou, e eu acho que nesse sentido essa ideia da identidade faz muito, para mim, faz um sentido, né? Porque eu acho que ele recupera a identidade do pai para poder ir se apropriando da sua própria identidade a partir desse processo de luto, né? Bem interessante o teu ponto. A gente tem um tempinho ainda, se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho uma curiosidade, posso saber de vocês, ou de quem quiser dizer, quais são vocês têm contato com autores negros na universidade, dentro desse tema da psicanálise ou da psicologia? A gente tem, dentro da Liga, tem uma diversidade bastante grande de cursos, né? Tem o pessoal da psicologia, mas a gente tem de várias, uma liga bem interdisciplinar. Falando por mim, né? Eu tenho uma formação em letras e faço hoje História da Arte. E eu entrei na universidade em 2007, fiz toda uma formação e tal, e agora entrei de novo em 2020, né, na História da Arte. E eu vejo que de 2007 para agora tem uma mudança bastante grande, assim, nas leituras, né? A Grada Quilomba, e vários, a Lélia Gonzalez, né, Franz Fanon, são referências hoje que são muito mais acessíveis do que eram para mim em 2007. Então, eu percebo que até na História da Arte hoje em dia tem todo um esforço, né, de perceber outras culturas que não só as do Ocidente, ter uma abertura também para outras identidades, né? Então, acho que isso é um movimento que veio com as ações afirmativas, né? Eu acho que isso foi uma consequência, dentre várias positivas, essa também foi uma delas, né? De ampliação, assim, da visão de mundo, da perspectiva mesmo da universidade e tal. E eu acho que, enfim, é um começo que eu acho que é necessário que seja maior também, né? Porque a universidade é um pequeno espaço e tal, uma sociedade tão grande quanto a nossa, né? Então, sim, grande. Cristina. Bom, eu sou aluna de psicologia, mas da UBRA, né? Eu percebi uma mudança no currículo, inclusive em 2020 a gente teve uma mudança grande no currículo, principalmente para a área de políticas públicas, né? Houve uma entrada maior na grade curricular de cadeiras
voltadas para intervenção em grupos de políticas públicas. Então, elas vêm trazendo bem mais o tema da diversidade. Eu, assim como o Tiago, também estou na segunda graduação, então eu iniciei em 2020. Ainda não tive o contato direto, vamos dizer assim, em psicanálise com autores negros, né? Mas estamos confiantes de que a mudança de currículo, né, que possa traduzir esse anseio. As discussões, eu percebo que das minhas 2 graduações, eu sou formada em pedagogia empresarial, na primeira graduação, me formei em 2012, de 2009 a 2012, e eu percebi, sim, uma mudança muito grande como é que eu vou explicar? Uma mudança de postura, inclusive dos professores, vamos dizer assim. Houve uma mudança no grupo, na verdade, dos estudantes. Claro que quando eu me formei na primeira graduação, a maior parte dos alunos eram alunos de primeira graduação e muito jovens. Mas hoje, a minha segunda graduação tem muitos alunos de segunda graduação na universidade, e com diferentes contextos, mas esse tema e o tema da diversidade como um todo, ele é recorrente, e eu espero que isso traga um futuro mais reflexivo, vamos dizer assim. Mas eu percebo a mudança na universidade, assim, de quando eu me formei de 2009 a 2012, na primeira graduação, quando eu retornei agora, eu fiz gestão pública na UFSC no meio do caminho, e já percebia uma mudança, né? Porque a gente teve uma cadeira, mas foi uma cadeira só. Na especialização foi uma cadeira só para diversidade em políticas públicas. Mas depois, hoje eu vejo que o currículo de psicologia já mudou bastante, né? Tem muito que avançar. E eu concordo com o que a Maria Luísa falou. Acho, sim, que a gente precisa inserir onde a gente tiver a oportunidade mais autores negros, sim, porque a gente fala do racismo, fala de diversidade, mas a gente não está incluindo autores que possam falar com propriedade, né, sobre isso, né. Não digo propriedade, talvez não seja esse o termo, mas com... Me fugiu agora o termo, mas acho que mais do que propriedade, convivência, né? Porque, sim, do seu lugar, né? Isso exatamente, no lugar de fala, né? Que eles possam ter o lugar de fala, porque nós falamos a gente se sensibiliza com o livro, mas a gente apenas se sensibiliza com o livro, né? É muito diferente do viver a realidade do livro. Não, eu acho que a gente fala de um lugar, mas tem outras falas de outros lugares. E também acho que o que o Tiago traz, assim, eu acho que é preciso uma diversidade na universidade para que se possam construir outros conceitos, que é isso muito que a Grada traz também, né? Para que a gente possa construir conceitos diversos, porque senão a gente constrói os conceitos mais do mesmo. Né? Falando assim, na universidade hoje, eu faço psicologia na URGS, eu entrei em 2019, e 2019 foi o ano que foi inserido na grade curricular de disciplinas obrigatórias em psicologia, a disciplina de relações étnico-raciais em psicologia, em 2019, né? Ou seja, antes disso, claro, a universidade já vinha construindo e debatendo esse tema, com certeza, sem dúvida, né? Faz parte da URGS isso. E hoje, eu não sei, que nem assim, o Thiago sabe muito mais, mas eu não sei como era antes ali, né? Mas hoje, pelo menos na URGS, a gente tem, não só na URGS, todas as universidades praticamente, a gente tem esse tema muito mais vindo assim, né? Ascendendo muito mais, né? Fazendo parte, assim. Agora, de autores negros, a gente, no primeiro, segundo, terceiro semestre, em toda a graduação, principalmente, a gente tem visto bastante Angela Davis,
Bell Hooks também a gente viu, a Chimamanda também, o Fanon bastante também, o Milton Santos, Lélia Gonzalez. A gente chegou a conversar sobre Virginia Bicudo, mas não chegamos a estudar bastante o tema que ela abordava e tal, né? Porque, se não me engano, ela trouxe a psicanálise para o Brasil. A primeira, não, acho que ela foi a primeira pessoa que não era da medicina, né? Que trouxe a psicanálise. Exatamente. Né? Então, tipo, olha, o quão marcante foi, né? A trajetória da Virginia Bicudo e por ser negra e por ser mulher, né? E o embranquecimento que aconteceu com ela, né? Que foi feito com a trajetória dela. Mas hoje, na universidade, assim, o assunto de relações raciais tem sido bem conversado bastante mesmo, assim. Isso é ótimo, né? Muito bom. Sim, fico muito feliz em saber disso também. Claro, eu acompanho o professor José D'Amico, que que ele também vem trabalhando muito, assim, nos espaços que ele consegue estar, ele se faz presente e traz todas as contribuições, né? Mas acho que a gente precisa muito. E eu citei na minha fala o Inácio Paim, ele também tem um livro, Racismo por uma Psicanálise Implicada, né, que é um compilado de textos, né, sobre o tema do racismo, que acho que traz contribuições importantes para pensar, inclusive, o movimento dentro das instituições psicanalíticas. Então, só um comentário com relação a tudo isso. Quem sabe se a gente não tivesse tido as ações afirmativas que modificaram muita coisa dentro da universidade, a gente poderia não estar lendo esse livro, né? Porque o Jefferson foi o primeiro cotista a se formar na universidade, na URGS, né? Ele foi meu colega na Letras e tal, e se a gente procurar, tem matéria do jornal da URGS e tal, sobre a trajetória do Jefferson e sobre ele ter sido o primeiro cotista negro a ter se formado na URGS. Então, são coisas que mudam muito, né? Talvez a gente não estivesse discutindo esse livro hoje se não tivesse tido toda essa iniciativa, né? Todas essas discussões, o movimento negro se posicionando e se fazendo ouvir, né? Na sociedade e tal, e conseguindo esses avanços que são fundamentais. E eu acho que é isso, né? Eu pedi para o Anthony parar a gravação. Só acho que vale o comentário da Flávia ali no chat. Sim, não tinha visto, desculpa. Para mim... Não tinha visto, desculpa. Bom dia, pessoal. Sou aluna da Psicologia na Unicinos. Durante o curso, nossa única disciplina referente a relações étnico-raciais é optativa. Mas em relação ao ano em que ingressei em 2015 e hoje, o tema tem aparecido mais, mas ainda assim de forma quase sempre muito tênue. Precisamos de mais. É isso aí, Flávia. Precisamos de mais, sem dúvida. Obrigada pelo retorno. E obrigada, então. Acho que o Tiago já ia encerrando, encaminhando. Encaminhando. Eu queria agradecer muito também o convite da Liga, é um prazer discutir essa obra que é incrível para mim, e poder trazer esse tema, que eu acho que ele precisa circular mais e cada vez mais. Então, a gente agradece todo mundo que ficou até agora, até o fim aqui. A gente agradece muito a Andréia pela escolha, por essa apresentação desse livro tão importante, né? Todas essas discussões que a gente fez hoje são enriquecedoras. Eu acho que todo mundo saiu muito contente, né, de ter feito esse debate hoje. E, enfim, a gente espera novos encontros e, sem dúvida nenhuma, a gente vai tentar outros contatos com a Andréia no futuro para a gente continuar esse debate, então, que é tão rico e tão fundamental, né? Tá bem, obrigada de novo, adorei estar com vocês. Se o Anthony estiver por aí,